Abizua. No hebraico, Abizua significa pai da segurança, o nome de dois personagens bíblicos. Primeiro, Abizua, filho de Finéias e quarto sumo sacerdote dos judeus. 1 Crônicas 6, versículo 4, 5 e 50. Não se sabe exatamente quando ele começou a oficiar, mas isso evidentemente incluiu o período de servidão a Eglon de Moabe. Alguns sugerem os anos 1352 a 1302 como suas datas, mas outros falam de 1513 a 1463 a.C. Ele foi bisneto de Arão. Foi também chamado de Abiezer por José em sua obra. E segundo, Abizua, um dos filhos de Bela, primogênito de Benjamim. 1 Crônicas 8, 4, nascido provavelmente após o ano 1856 a.C. Alguns o identificam com Jeremote, em 1 Crônicas 7, 7. Abizum. No livro apócrifo de 1 Esdras, capítulo 1, versículo 2, figura como forma variante de Abizua, filho de Fínces e pai de Bocas. Abizur. No hebraico, Abizur significa meu pai é um muro, um dos dois filhos de Samai, na lista genealógica de Jeremeel, da tribo de Judá. Sua esposa era Abiail. 1 Crônicas 2, versículos 28 e 29. Abital. No hebraico, Abital significa pai do orvalho, isso é, frescor. Foi a quinta esposa de Davi, segundo Samuel 3, versículo 4, 1 Crônicas 3, versículo 3, nascida provavelmente no ano 1052 a.C. Era a mãe de Cefatias. Abitube. No hebraico, Abitube significa pai da bondade. Ele foi um benjamita, um dos dois filhos de Saaraim, de sua primeira esposa, Uzim, uma moabita. Ele é incluído na genealogia de Benjamim. 1 Crônicas 8, versículo 11. Abiú. No hebraico, Abiú significa de quem Deus é pai. Foi o segundo dos filhos de Arão e Eliseba. Êxodo 6, 23, Números 3, versículo 2. Juntamente com seus irmãos Nadab, Eleazar e Itamar, Abiú foi separado e consagrado para o sacerdócio, segundo Êxodo 28, versículo 1. O estabelecimento da adoração cerimonial. Quando do estabelecimento da adoração cerimonial, as vítimas colocadas sobre o grande altar de bronze eram consumidas por fogo descido do céu. Foram dadas ordens para que este fogo fosse mantido aceso e que o incenso diariamente oferecido fosse queimado em incensários cheios de brasas tiradas do grande altar. A negligência fatal. Certo dia, Nadab e Abiú olvidaram, se esqueceram dessa regra, e ofereceram incenso em incensário cheio de fogo estranho, isto é, um fogo comum, e não daquele que fora mantido no fogo divino. Por causa disso, foram instantaneamente mortos pelo fogo. Seria um relâmpago? E assim foram violentamente tirados do ofício sacerdotal. Então foram retirados e sepultados com as vestes que traziam no momento fora do acampamento, segundo Levítico 10, versículo 1 a 11. Sem dúvida, esse foi um aviso severo para mostrar que a adoração instituída deveria ser cumprida exatamente conforme as instruções baixadas, incluindo os menores detalhes. O vinho proibido. Pouco depois do incidente acima descrito, houve a proibição do uso do vinho pelos sacerdotes que tivessem de entrar no tabernáculo. Com base nesta circunstância, podemos acreditar que Nadab e Abiú estavam embriagados quando ofereceram fogo estranho. Não estavam impelidos pela presença do Espírito, mas pela força do vinho.
Um dos símbolos do vinho, aliás, um dos símbolos do Espírito é o vinho. A linhagem sacerdotal continua através dos outros irmãos. Nem Nadab nem Abiú tinham filhos, pelo que a sucessão sacerdotal continuou através de seus irmãos mais novos. O simbolismo envolvido. O ofício e o sacrifício único é indispensável a Cristo. Hebreus 7:22, capítulo 8:6 e Hebreus 9, versículo 28. Abiúde. No hebraico, Abiúde significa pai de renome ou pai da majestade. Primeiro, houve um Abiúde, um dos dois filhos de Bela, filho de Benjamim, 1 Crônicas 8:3, talvez também conhecido como Aiúde, nascido por volta do ano 1856 a.C. E segundo, Abiúde, prineto de Zorobabel e pai de Eliaquim, na linhagem paterna de Jesus, em Mateus 1, versículo 13. Provavelmente deve ser identificado como Jodá, filho de Joanã e pai de José, a linhagem materna de Jesus, conforme Lucas 3, versículo 26. Se é que podemos assim fazer distinção entre a linhagem materna e a linha materna de Jesus. Ele também pode ser identificado com Obadias, filho de Arnã e pai de Secanias, mencionados em 1 Crônicas 3:21, nascido antes do ano 410 a.C.